Ok? Muito bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar início ao segundo encontro do nosso curso de tópicos especiais em programação. Temos alguns estudantes que não participaram do primeiro encontro, eu imagino que eles devem ter algumas dúvidas relativas à condução da disciplina, né? Poderemos sanar essas dúvidas ao longo do nosso encontro de hoje. Só antecipo para quem não esteve, para entender rapidamente a dinâmica. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto? Não sei se quer conversar comigo. Se não for, peço só a gentileza que mute. Se não, levante a mão que eu chamo. Então, faremos nossos encontros semanalmente, seguindo um modelo de 3 momentos. O primeiro momento é esse momento onde eu vou fazer uma exposição teórica sobre os conteúdos relativos à geometria computacional. A gente já começa hoje com esses conteúdos. Na semana passada a gente discutiu o plano de ensino e algumas coisas introdutórias relativas à programação competitiva. O vídeo desse encontro está registrado aqui no Teams e também lá no YouTube. Eu vou passar o link da playlist de novo para vocês no fim desse encontro. Segundo momento, a gente vai fazer um contest. Esse contest de hoje, de novo, acontecerá na plataforma VJudge. Quem ainda não fez o login, eu vou precisar hoje que vocês tenham esse login no VJudge. Vai ser o primeiro contest que vai ser parte do nosso ranking. Então, quem não fez, tem que fazer o registro rapidinho. Vai começar exatamente às 9 horas e vai até às 10h50. Às 11 horas, a gente retorna para discutir as questões do contest de hoje. Ao meio-dia, abre nossa primeira lista de exercícios. Essa lista de exercícios vai ficar aberta durante 15 dias a contar do meio-dia de hoje, né? Então vocês têm aí 360 horas para fazer os exercícios. A meta do nosso plano de ensino é que você faça 40% das listas, o que significa que você tem que fazer os 4 primeiros, que são exercícios que eu já escolhi eles com um grau de dificuldade menor, para que você possa ir acompanhando o curso. À medida que você vai avançando na lista, o grau de dificuldade dos problemas aumenta e a gente vai discutir a solução desses problemas também no momento do Absolving. Às 11 horas de todas as semanas a gente vai discutir questões da lista semanal e também das listas de exercícios, né? Para a gente ir acompanhando aí, lembrando que o coração do curso aqui é a prática. Quanto mais exercícios você tentar fazer e principalmente, quanto mais você tentar entender aqueles que você não conseguiu resolver, é que vai promover o crescimento pessoal que você vai ter nessa questão da programação competitiva. Hoje eu quero falar para vocês 2 tópicos breves, mas para a gente começar a nossa caminhada aqui rumo à geometria computacional. Vou começar com uma breve introdução e vou avançar um pouco na questão da representação de entes geométricos, começando pelo mais simples de todos, que é justamente o ponto. Então vamos lá para a nossa introdução. Qual é a relação da geometria computacional com a programação competitiva? A geometria computacional em si é uma área recente, recente no sentido de 50 anos, né? Que em termos da história da humanidade é recente, né? 50 anos aí é uma quantidade de tempo bastante interessante, mas em termos de estudo mesmo, de área de estudo, é uma das áreas recentes, é mais recente que a própria computação, naturalmente. Só que é interessante que mesmo sendo uma área recente, ela tem uma aplicabilidade grande em maratonas, então não é surpreendente você chegar numa competição oficial e ter um ou até mesmo 2 problemas de geometria computacional. Quando você vai entrar na competição que pode ter problemas de geometria computacional, em geral, uma boa estratégia é guardar esses problemas para o meio ou final do evento, não tentar atacar eles logo de cara. E eu vou explicar por quê. Há alguns motivos, e o primeiro deles é que esses problemas de geometria computacional têm muitos corner cases. Para quem não está acostumado com esse termo corner cases, são os casos de as condições de contorno, né, as bordas, os casos excepcionais. Então são aqueles valores ou aqueles conjuntos de valores os quais demandam uma atenção extra no código, às vezes uma condicional extra, um if extra, às vezes você tem que fazer uma rotina à parte para aquela seleção de valores ali, então, e são muitos, e às vezes não são óbvios quais são, então às vezes você consegue visualizar uma solução, mas você está deixando de cobrir algum desses casos excepcionais aí, e você acaba errando o problema. Segundo motivo pelo qual você tem que ter um cuidado a mais com esses problemas, por isso vale a pena deixar eles mais para o final, é porque às vezes você faz tudo correto, trata todos os casos limítrofes aí e acaba tomando WA por questões de precisão de ponto flutuante. E não é questão fácil resolver simplesmente ampliando a precisão. A gente tem aí hoje 3 tipos de dados fundamentais em C/C++ que tratam de aritmética em ponto flutuante, mas se às vezes você escolher precisão demais, sua solução também pode dar errado, por incrível que pareça, né? Ou porque o excesso de precisão vai cobrar seu preço no tempo de execução e vai te dar um TLE, ou porque o juiz online foi configurado com uma solução que foi feita em determinado tipo de dado ponto flutuante e você excede o nível de precisão, você consegue um resultado mais preciso do que precisava. Então, como falei, bastante sutil aí essas questões de ponto flutuante. Outra coisa que é interessante é que alguns problemas que você fizer na caneta e papel, com a matemática, a aritmética e a geometria que você aprendeu aí nos ensinos médio, fundamental, até o comecinho do ensino superior, a solução parece ser tranquila, mas a concretização disso numa implementação em computador
às vezes é mais sofisticado do que parece, e você acaba não conseguindo ver onde está a diferença, né? Porque no papel funciona muito bem e no computador começa a dar errado. E outra que, em geral, na programação competitiva, é interessante que você vai estudando, vai melhorando seu nível, a tendência natural é que sua solução diminua em quantidade de linhas de código, né? Então, programadores aí de programação competitiva experientes conseguem escrever códigos muito curtos, né? Bem interessante, é uma coisa elegante, bem feita, sintética. Só que a geometria mesmo, para competidores experientes, às vezes o código continua sendo longo, né? Então, costuma ser, a depender do nível de dificuldade do problema, os códigos que têm o maior número de linhas dentre todos que você vai escrever naquele evento. Então são os quatro, motivos para você de repente deixar esse problema de geometria aí para um segundo momento e investir seu tempo nos outros, né? Quando você vai para uma competição, seja até a nossa prova aqui da nossa disciplina de TEP, você vai para a OBI, vai para maratona de programação, você pode levar material de apoio impresso, né? Quando tinha competições presenciais, a gente levava esse material impresso. Então é bom você ter o que a gente chama de notebook, né? Você vai ter seu caderninho de notas ali e quando você vai participar disso, é bom você ter as fórmulas básicas da geometria, algumas relações trigonométricas, algumas relações dos entes geométricos já anotado no caderno ali e de preferência você levar já umas implementações dessas características já testadas que você sabe que funcionam, né? Para você não tentar produzir essa implementação lá em tempo real durante o contest. Então é bom você ir preparado para problemas de geometria. Eu tenho vários testemunhos, eu acho legal isso, né? Que tem egressos já fizeram TEP há muito tempo, já estão no mercado de trabalho há anos. E vira e mexe alguém me fala que tornou a olhar o repositório de TEP para consultar algum algoritmo de geometria computacional que ele precisava na situação profissional que ele estava passando. Então é bem interessante, os códigos do repositório eu nem recomendo, eu falo para eles, estão assumindo o risco por conta de vocês, que eu não fiz códigos para produção, né? Mas eles têm tentado usar aí, parece que está dando certo. Mas é para reforçar essa ideia do notebook. Você tem que ter um ponto de apoio ali, porque fazer isso tudo num espaço de tempo reduzido é muito complicado por todas essas exceções que eu já citei antes. Sigamos adiante. Se vocês quiserem participar, pessoal, só levantar a mão aí, tá? Alguma mensagem no chat que tempos em tempos eu dou uma olhadinha aqui no Teams. Muito bem. O que você tem que fazer quando você estiver resolvendo esses problemas então? Então a primeira coisa que você tem que fazer ou é tratar um a um todos esses casos excepcionais que eu já citei, ou você começar a pensar de forma que evita que esses casos surjam de antemão. Então, a depender da representação geométrica que você escolhe para um ente geométrico, você pode ter mais ou menos corner case, né? Então a ideia é sempre evitá-los. Outra coisa que você tem que fazer é, se for possível, pessoal, corra de variável em ponto flutuante. E às vezes é possível correr em algumas situações específicas, eu vou listar elas ao longo do curso. Dá para evitar a variável de ponto flutuante? Evite, porque mesmo que o seu código fique ligeiramente maior, você vai ter a garantia que o seu resultado final vai estar correto, sem problemas de precisão, né? Quando você envolve variável de ponto flutuante, sempre o erro de precisão pode ser uma coisa a vir te atrapalhar futuramente. Se você não tiver como correr das variáveis de ponto flutuante, eu até deixei um material de sugestão para estudo no encontro passado. Sugiro quem não viu ainda veja a questão das variáveis, os tipos de dados primitivos, né? Eu discuto essa questão da falta de precisão das variáveis em ponto flutuante em determinados cenários. Se você for ter que usá-las de toda maneira, é bom tomar certos cuidados. E o primeiro cuidado desse é, você vai definir, a depender do seu problema, do nível de precisão que você precisa, um limiar. Lembrando que esse limiar não é arbitrário, você tem que tomar cuidado com o tipo base que você está usando. Que o padrão do C garante 7 casas decimais de precisão para o float, 15 para o double, né? Então, se você pegar o limiar que excede essa precisão básica do tipo, também você não vai ter como conseguir confiar nesse limite, né? Mas dentro desses limites razoáveis, por exemplo, 10 a menos 9 para um double, você pode definir o seguinte teste de igualdade. Dois números em ponto flutuante só serão iguais se a diferença deles em valor absoluto for menor que esse limiar que você tem. Isso é muito importante, pessoal, que certas expressões produziriam matematicamente resultados idênticos. Mas por conta do acúmulo de erro de precisão, a ordem das operações que você usou, pode ser que a representação binária do resultado final não seja idêntica. E a comparação com igualdade em C e C++ é a nível binário. Então, às vezes são números que em valor absoluto são muito próximos ou mesmo idênticos, só que a representação binária muda, aí você consegue um erro. Então você não se compara. Isso aqui é o primeiro erro que você comete escrevendo código que envolve ponto flutuante. Tem ponto flutuante, você está vendo uma igualdade no código, com certeza ali é um ponto possível de erro. Então não façam isso. Lá nesse material que eu citei para vocês eu mostro uma igualdade que deveria dar verdadeiro no if e dar falso justamente por erros de precisão. Então, dois números em ponto flutuante só são iguais se a diferença deles em valor absoluto é menor que esse limiar epsilon. Então, quão preciso esse epsilon depende da sua aplicação, do tipo de dado que você está usando, da natureza do problema.
O A será menor ou igual a zero se ele for estritamente menor que o seu limiar, e ele será maior ou igual a zero se ele for maior, estritamente maior que menos esse seu limiar. Então esse é um epsilon aí que você vai estabelecer, ele vai ser uma constante no seu código e as comparações vão ser feitas em torno dele. Então a gente vai ter uma primeira versão da função que compara dois valores em ponto flutuante a respeito de igualdade. Essa função retorna verdadeiro se eles forem considerados iguais. E quando eles serão iguais, exatamente o teste número 1 aqui, a diferença em valor absoluto. O valor absoluto em ponto flutuante na PI do C e do C++ é o FABS. A gente tem o ABS aí de valor absoluto na stdlib. Então, na biblioteca de matemática, no math.h, vai ter a FABS, que é em valor absoluto. Ela recebe um ponto flutuante, pressão dupla e retorna 1 também. Se essa diferença for menor que esse meu epsilon, veja que eu defini ele aqui em 1 é 10 a menos 9. Quem não está muito acostumado com C++, do C11 em diante, C++11 em diante, se uniformizou a gente tem agora essa chamada inicialização uniforme, né? Você pode inicializar um tipo de dado qualquer, pode ser uma classe, uma estrutura, um tipo primitivo, abrindo chaves e escrevendo o valor lá dentro. Então veja que parece uma expressão estranha, né? Mas aqui nada mais é que definindo o valor inicial da constante EPS. É o nosso epsilon, por isso que é EPS. Então a gente vai usar essa função ou uma variante dela que eu vou mostrar depois para vocês o tempo quase todo, para lidar com ponto flutuante. Quando você tem a opção, dê preferência ao double em vez do float. A gente sabe que, pelo padrão do C, a gente vai ter o dobro de precisão, por isso esse nome, né? Duplo, precisão dupla em relação ao float. Então, se você começar a ter problemas de precisão, na verdade, eu recomendo que você comece com float, que o padrão, na maior parte dos casos, é usar o double. Só que às vezes nem o double resolve. Você vai precisar do long double, que eu até atualizei esse material ontem para vocês, que até um tempo atrás ele ocupava em geral 80 bits. Era um caso excepcional em processadores Intel que tinha uma variável ponto flutuante de 80 bits, né? Eu fiz um teste recente na aula de APC e nessa implementação do GCC mais recente e nessa arquitetura que eu estou usando, que é um processador de 64 bits, que é o que a gente todo mundo está usando também, e já temos precisão dupla com 128 bits, que é muita coisa, é muito preciso, mas naturalmente não é de graça, isso aí custa em termos de execução, então você não deve usar isso todas as vezes, né? Você bota double, se você sentir que o problema é de precisão, você aumenta a pressão aí, dobrando a capacidade dela. Agora, outra coisa que é interessantíssima, que você vê, são nuances, e é por isso que é interessante estudar até programação competitiva, lidar com esses problemas que tem suítes de testes muito completas, é que você aprende uma série de nuances que você não aprenderia de outra forma. E uma delas é essa. Se você estiver trabalhando com um ponto flutuante, às vezes você vai tomar um WA, você não vai achar ele nunca, porque está tudo correto, o seu algoritmo está correto, a implementação está boa, você está usando comparação baseada em epsilon, dobrou a precisão e continua dando WF, você não tem a menor ideia de onde é que está o erro. E onde é que pode estar o erro? Por conta da natureza da representação em ponto flutuante, que ao contrário da representação inteira, tem um bit especial para o sinal, pode acontecer essa situação interessantíssima aqui, ó. Você vai imprimir zero e ele vai imprimir no seu terminal menos zero. Então você vai ficar procurando e não vai achar isso nunca, né? Que às vezes sua conta vai dar eventualmente zero, mas a manipulação do dado até chegar no zero, a sequência de operações, eventualmente permanecer com sinal negativo, então existe o menos zero na representação em ponto flutuante. Então, se você quiser testar aí, ó, esse código bem simples, você manda escrever na saída menos 1 vezes zero. Menos 1 vezes zero, a matemática me diz que é zero, está correto. Só que por conta desse sinal negativo do menos 1, o resultado aqui vai ser menos zero, então no seu terminal vai vir esse menos antecedendo o zero aí, você vai ficar tomando WA por causa desse sinal. E é como eu falei, dificílimo de pegar esse erro. Então são nuances aí de implementação envolvendo ponto flutuante. E a gente vai, ao longo do semestre, lidar com isso o tempo todo. Então já antecipo mais um problema para vocês. Em termos gerais, eu quero resolver um problema de geometria computacional. Quais são as estratégias centrais ali, as grandes ideias que eu tenho para resolver aquele problema? Você pode atacar o problema usando a geometria analítica, ou geometria plana, ou álgebra linear, que são três conceitos que vocês já viram aí em algum momento no ensino médio fundamental ou no comecinho da graduação. Se eu for pelo caminho da geometria analítica, qual é a ideia? É que eu use representação de coordenadas para as figuras geométricas. Então, eu vou representar uma figura por meio das coordenadas dos seus pontos, dos seus vértices, no caso de um polígono, né? Então, ou do caso do centro, no caso do círculo, um centro mais um raio, mas a coisa vai nesse sentido da geometria analítica que a gente estudou no segundo grau. Então, as relações entre os entes geométricos, ou os próprios entes geométricos, são dados por equações, né? Então, algumas relações, alguns entes geométricos são representados por equações, e eu vou deduzir novas relações entre as figuras e as situações apresentadas por meio de manipulações justamente dessas expressões. Só que essa manipulação nem sempre é trivial, né? Porque as expressões podem envolver raízes, quadrados, então é uma coisa um pouco sofisticada, mas é possível de ir por esse caminho.
Se eu quiser atacar o problema usando geometria plana, aí eu vou para a geometria euclidiana plana, a gente estudou também no segundo grau aí, no ensino médio. A ideia é abstrair essa questão de coordenadas e começar a caracterizar as figuras por suas propriedades. Então, nesse contexto da geometria plana, onde a figura está localizada exatamente no espaço bi ou tridimensional não interessa. O que me interessa são as distâncias relativas entre essas figuras. Então, figuras que estão deslocadas, mas têm as mesmas características, seriam consideradas iguais, né? Então, são coisas aí, abordagens diferentes em relação à geometria plana e analítica, né? Então, quando eu quero extrair novas relações naquele cenário geométrico que eu estou lidando naquele problema, eu vou usar simetria, vou usar semelhança, rotação, translação, esse tipo de conceito para tentar extrair novas relações entre esses entes, em vez de manipulações de equações, no caso da geometria plana. E por fim, a álgebra linear, que a gente começa já tendo o curso de introdução à álgebra linear aí nas graduações. O que você vai fazer? Eu passo a interpretar os segmentos de retas como vetores, que o vetor é isso, né? Um segmento de reta orientado. Então, a partir do momento que eu dou uma orientação ao segmento de retas e enxergo eles como vetores, eu começo a ter possibilidades de trabalhar certos aspectos dos problemas que as outras duas abordagens não me dão. Uma delas é usar de rotações e de translações para poder deslocar os entes geométricos do problema e simplificar bastante as equações. Porque na geometria analítica ali eu tenho equações que às vezes lidam com a posição absoluta do ente, aí eu tenho que ter relações em relação onde é que está a origem, tudo, a equação fica um pouquinho mais sofisticada, e no caso da álgebra linear eu posso mover essa origem por meio de uma translação e às vezes botar a origem em um dos vértices da figura ou no centro geométrico da figura e simplificar. Às vezes você eliminando um problema que era bidimensional, a coordenada x fica sempre igual a zero, ou y sempre igual a zero, ou alguns dos vértices ficam na posição zero e algumas expressões de fato se simplificam. Eu já precisei muito fazer isso, principalmente problemas mais sofisticados aqui para simplificar as equações. Quando a gente tem uma transformação linear de um vetor, a gente sabe lá de Al que essa transformação pode ser representada como uma matriz e a composição dessas transformações, ou seja, aplicar uma transformação e seguir dando resultado uma nova transformação linear assim por diante, e isso vira uma multiplicação matricial. Esse é o motivo pelo qual, inclusive, as placas de vídeo são tão rápidas, né? Porque elas são especializadas em fazer operações aí matriciais. Não é o caso aqui, a gente não vai usar a GPU para fazer as contas, mas tem essa relação aí. Na prática, o que você vai usar a maior parte das vezes? A geometria analítica. Essa é a abordagem mais comum que a gente vai usar em boa parte do curso. A plana a gente vai usar bem menos, mas é importante a gente ter as noções aí de semelhança de triângulos, de relações entre as figuras, porque isso a gente pode aplicar em algum momento, até para evitar de escrever uma equação, porque a gente já chegou a uma relação que a equação não pegaria com tanta facilidade, mas por meio dessas relações que eu citei, você consegue visualizar. E no caso da álgebra linear, como eu falei, ela é útil para simplificar. Você começa com equações muito trabalhosas, tão corretas, mas difíceis de manipular. Você pode aí fazer um deslocamento dessas figuras, mudar a posição da origem para eliminar de repente alguns termos dessas equações e simplificar elas e permitir a devida manipulação. Então essa é a ideia da geometria computacional no contexto de programação competitiva. A geometria computacional é muito ampla, tem áreas aí que a gente não trata delas no contexto da programação competitiva, dada a sua sofisticação e aplicabilidade, mas é uma área interessantíssima, vale muito a pena conhecer. Eu deixei uma referência de geometria computacional para vocês e tem um vídeo aí que o autor aí do vídeo trabalha mais essa questão do zero negativo, dá outros exemplos aí, se vocês quiserem assistir, ele é curtinho, acho que tem uns 5, 10 minutos no máximo, falando dessa questão do zero negativo em C++. Certo, pessoal? Alguma pergunta sobre essa introdução à geometria computacional no contexto da programação competitiva? Se alguém quiser fazer uma pergunta aí, se manifeste. No Professor, bom chat. dia. Quem foi que falou comigo? Eu peço que levante a mão, por favor, para subir aqui no Teams e eu saber com quem eu estou falando. Estamos em 66 hoje aí. Aqui na lista eu já não estou vendo quem abriu o microfone. Ah, foi o Luiz. Bom dia, Luiz. Pode falar. O zero negativo também acontece no Python? Olha, tem uma boa pergunta, viu? Eu não cheguei a fazer o teste do zero negativo em Python. O zero negativo ele é fruto da representação do I3E para ponto flutuante, né? Porque nessa representação do ponto flutuante a gente vai ter um bit para sinal, uma certa quantidade de bits para mantissa, aí depende se é float, se é double ou long double, e também uma certa quantidade de bits para representar o expoente, né, Luiz? Então o que acontece? O zero em especial você vai ter todo esse padrão da mantissa e do expoente zerado, só que exceto o bit do sinal ele pode ficar devido às operações ligado ou desligado, aí que acontece o zero e o menos zero. O que acontece? Que pode acontecer que o Python não tenha zero negativo, no sentido de que na função de impressão há um tratamento no código para ignorar o sinal no caso do zero. E no C e no C++ não tem. A gente já usa o bit para imprimir o sinal e por isso acaba imprimindo menos zero, né? Então acho que vale o teste aí, se você conseguir fazer o teste rapidinho,
Aí você bota no chat pra gente, que realmente não cheguei a testar em Python ainda, né? Porque para competitivo eu uso praticamente só C++, então eu acabei não fazendo. Aqui, ó, o pessoal, essa turma aqui, o povo é rápido demais da conta, ó. O Thaleson já fez o teste e aconteceu. No Python 3.10 aconteceu. Então, segundo o teste, o ensaio que o Thaleson fez, ô Luiz, temos aí o zero negativo também em Python. A gente vai ter em grande parte das linguagens, a menos como eu falei, que a função de impressão tem esse tratamento à parte, né? Como essas linguagens são de mais alto nível, pode ser que em algum momento eles coloquem, e a API vai evoluindo aí rapidamente ao longo dos anos. É bom testar de tempos em tempos, que uma coisa que era verdade há alguns anos pode não ser agora, né? Mas no C e no C++ continua acontecendo. E agora com o relato aí do Thaleson sobre o Python, tomar muito cuidado, como eu falei. É muito frustrante você perder 2 horas fazendo uma implementação correta e o problema era o menos zero. Eu já tomei muito WA por causa disso. E agora, quando eu vou imprimir o valor em ponto flutuante, que eu sei que ele pode eventualmente dar zero, eu já faço um check antes com aquele equals e já imprimo zero como string, né? Eu nem boto o valor numérico da variável lá para não dar problema. É legal, boa participação do Luiz. Sintam-se à vontade para continuarem participando comigo. Eu vou abrir aqui um segundo material, que é o que eu quero discutir com vocês hoje. Deixa eu voltar aqui para o princípio dele. Que é a respeito dos pontos. Vou botar uma informação aqui no chat para quem está conosco hoje pela primeira vez. Eu já te passo a palavra, Lucas. Só um minutinho. Quem está vendo essa apresentação que eu fiz agora e quer acompanhar essa ou a anterior, vocês podem achar isso no repositório da disciplina lá no GitHub, tá? Tem todo o material aí de todos os semestres de TEP, não só o de geometria. Então logo no README vai ter aí uns links, você segue o link de geometria que vai ser o que a gente vai seguir ao longo do semestre, mas tem lá o material dos outros tópicos também, caso você tenha interesse. Quiser fazer uma contribuição para o repositório, fazer uma correção em um código, adicionar um material extra, fiquem à vontade aí que o repositório é público e é pra gente mesmo. Clone à vontade, usem. Tem o sócio de todas essas apresentações aí, dá pra mexer em tudo. Oi, Lucas, bom dia, pode falar. Bom dia, professor. Será que não dá para fazer um if antes de imprimir a resposta? Tipo, if resposta igual a menos zero? O que acontece, Lucas? Nessa comparação você tem que tomar um cuidado. Você pode fazer e deve fazer esse if mesmo, mas você tem que usar aquele equals que eu mostrei antes. Você pega a sua resposta e vê se ela em valor absoluto, aplica o fabs nela, vê se em valor absoluto ela for menor que o seu limiar. Isso significa que ela seria o zero. Aí se ela é menor que o seu limiar zero, aí você imprime zero, de preferência como string. Toma cuidado se você escrever menos zero lá, você ainda pode estar equivocado, porque, de novo, essas coisas de representação binária e ponto flutuante pode dar problema. Então a comparação correta seria essa. Tira o valor absoluto, é menor que o epsilon, aí você manda imprimir um zero, tá certo? A dificuldade aqui, Lucas, nem é essencialmente o tratamento, que, como você falou, está correto, é só uma condicional. O negócio é a gente acaba esquecendo disso. A gente acaba não fazendo, porque ou se esquece, ou nem sabe que eventualmente o zero poderia vir com sinal negativo, né? Agora vocês já sabem, ou a dificuldade agora é só a gente lembrar de que ainda pode ser que aconteça um menos zero aqui. Então vou tomar esse cuidado extra. Tá bem? Beleza, professor. Obrigado. Maravilha, obrigado pela participação, Lucas. Fiquem todos à vontade para participar. Eu botei o link do GitHub aí no chat para quem quiser acompanhar as apresentações, tá? O plano de ensino, para quem não viu, não esteve aqui conosco no encontro passado, está aqui no Teams. No Teams tem uma aba de arquivos, você vai achar uma cópia do plano de ensino lá. Bem, o que acontece? O ponto é o mais simples dos entes geométricos. E o que é interessante do ponto, por ele ser simples, eu posso começar com um aspecto importante da geometria computacional. Como a gente representa um ente geométrico em código? Então vamos começar a ver como é que a gente pode fazer para representar um ponto em código C/C++. A gente vai fazer isso com a reta, com o círculo, com os polígonos e assim por diante, né? Então essa ideia vai acontecer várias vezes ao longo do curso e depois eu vou dar uma relação rápida que eu tenho entre pontos, né? Então o conteúdo não é grande, mas a ideia central é importante. Então, primeiro, o que é um ponto, né? Ponto em si é interessante porque o ponto é um dos termos primitivos da geometria. Quando a matemática foi formalizada aí uns cento e poucos anos atrás, né, começou esse trabalho forte de se formalizar a matemática, e já havia, na verdade, isso é muito antigo, né? Desde Euclides já havia essa questão axiomática da geometria, né? Mas ainda a coisa está mais forte agora recentemente. A questão é que quando você define um sistema matemático como é geometria, você vai ter que definir termos a partir de definições muito precisas. Então, toda vez que você introduz um termo na geometria, ele tem que ser definido a partir de termos já definidos antes. E, naturalmente, se você for seguindo esse processo, esse critério, em algum momento você vai chegar no termo que você não consegue definir, porque ele dependeria das definições de termos anteriores e esse processo continuaria para trás infinitamente. Então, em algum momento, você assume um conceito qual você não vai dar definição para ele. Não que seja impossível definir ponto, você poderia dar uma definição em ponto. Mas a partir do momento que você definir ponto, os termos que você usou para dizer o que era um ponto, esses carecerão agora de uma nova definição.
Então, o ponto deixaria de ser um termo primitivo e se tornaria esses termos usados na definição de ponto os termos primitivos, né? Então, em geometria ponto, reta, por exemplo, são termos primitivos. E você pode pensar, não, mas eu sei que uma reta é uma linha que segue sem mudar a sua direção. Aí então, se você me dizer que reta é isso e eu aceitar que reta é uma linha que não muda de direção, você tem que definir para mim agora o que é linha e o que é direção. Então, linha e direção seriam seus novos termos primitivos. Então, é um processo que acontece indefinidamente e na geometria se convenciona que a gente para justamente em ponto, em reta e mais alguns que a gente vai citando. A questão é o que é ponto? É uma coisa que não tem conceito, mas eu já consegui visualizar um ponto, eu sei desenhar um ponto, eu já marquei um ponto no plano. Ok, você viu concretizações de um conceito que na prática ele não é definido, mas você abstrai essa ideia aí, na verdade concretiza a ideia, né? A partir das relações que o ponto guarda com outros entes geométricos, sendo termos primitivos ou não. Então, se você for no livro do Euclides, que é aí um livro aí que tem mais de 2000 anos, você vai achar essa definição, eu peguei de uma tradução não original em grego, naturalmente, né? Então, ele vai dizer que o ponto é aquilo que não tem parte, né? Você pega e traduzir aí uma das traduções possíveis. Essa tem umas traduções mais rebuscadas, eu tinha até uma antes, mas eu tirei e botei essa mais simples. Mas em que sentido quer dizer que o ponto não tem parte? Ele está dizendo que pontos são elementos que não têm dimensão, tá certo? Então pontos não são unidimensionais. Entes geométricos unidimensionais são as retas. Ponto tem dimensão zero. Então é adimensional, não tem dimensão nenhuma. Claro que a gente não vai ficar no campo aqui da falta de definição de ponto, né? Em caso de código C e C++, por onde é que a gente vai? Em que caminho a gente vai usar para representar o ponto? No caminho da geometria analítica, o qual um ponto é identificado pelas suas coordenadas em relação aos eixos cartesianos, né? Então eu vou, em termos de código mesmo, recorrer, ou no caso trivial, que eu não vou citar aqui, que é usar variáveis isoladas, né? XY ou XYZ, para representar um ponto em particular, isso serviria em casos muito específicos, ou uma abordagem mais geral, que é, primeiro, usar de classes ou estruturas, vou começar por ela, ou a gente usa uma estrutura chamada par, que tem já na API do C++, ou a gente usa vetores, né? Vetores no sentido de array, que tem aí no C e no C++, e eu vou mostrar as vantagens e as desvantagens de cada uma dessas representações. Não há uma 100% melhor do que as outras, vai depender do contexto que você está. Primeiro, se você for para o caminho das classes barra estruturas em C++, qual é a vantagem de representar um ponto com uma classe e uma estrutura? A vantagem é, naturalmente, a legibilidade, porque eu vou chamar as coordenadas dos pontos através dos eixos, né? Então a leitura fica realmente facilitada, a escrita do código fica simplificada, porque cada eixo é identificado, em geral, por uma única letra, né, do alfabeto, X, Y e Z. Então, uma representação boa nesse sentido. Quando você vai escrever no código, uma vez definida a classe, a sintaxe fica natural, porque o ponto ganha características de elemento primitivo da linguagem, né? Você pode fazer atribuições, você pode mexer nos seus membros, então, em termos de manuseio e legibilidade é bom. Só que acontece que, a partir do momento que você define uma estrutura ou uma classe em C++, você tem que definir também como os operadores agem sobre os seus membros, né? Então, você acaba tendo uma implementação um pouquinho mais extensa e você não herda nada gratuitamente aí, né? No caso em particular de competitiva, quem está vindo aí de um contexto que já fez OO em algum momento aí no curso, orientação a objeto, vai pensar, então tem que fazer uma classe, os getters, os setters e todos os rituais aí envolvidos a orientação a objeto, fazer herança. Em competitiva a gente não faz absolutamente nada disso. Aqui para mim, classe, no contexto competitivo, geometria computacional, que eu preciso fazer códigos rápidos e descartáveis, então eu preciso da classe no sentido só de um ente que agrega membros que são dados e os métodos que são as funções que agem sobre esses dados. Então, essa é a parte interessante que me serve nesse momento. Então, eu não preciso usar necessariamente uma classe. Eu vou usar uma estrutura, porque em C++, ao contrário de C, as estruturas também podem ter métodos. E a vantagem é que a estrutura, todos os seus membros e métodos são públicos. E a gente não está preocupado com encapsulamento mesmo, a gente quer acesso rápido. Então, a gente não vai fazer getter e setter, a gente vai manipular o membro da estrutura diretamente com o operador ponto. E vamos ganhar a vantagem disso só o fato da estrutura ter um construtor já nos simplifica a escrita do código. Vocês vão ver o exemplo jazinho. Eu vou fazer uma coisa aqui que para quem não está acostumado muito com C++, eu já pensei várias vezes em desfazer isso aqui, mas no fim das contas é melhor ter, porque material que não tem vocês vão achar a rodo aí na internet, em outras referências. Quase todo material, isso é bem, se chama concessão didática, né? O que você faz? Faz a coisa simplificada para simplificar o entendimento. E aí, naturalmente, alguém já pode ter ligado o sinal aí na cabeça e falar, professor, já que você está dando aula, e é para facilitar o entendimento, por que não ir por esse caminho? Eu já fui por esse caminho, agora voltei para fazer mais sofisticado justamente por isso, porque eu sei que a chance de vocês verem a coisa feita de uma maneira um pouco mais sofisticada é muito menor do que ver ela simples que vocês vão ver em todo canto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parametrizar
o tipo de dado que representa cada uma das coordenadas. Então, imagine que você quer fazer um ponto que as coordenadas são inteiras. Seria uma implementação. Ah, mas agora eu preciso de pontos que as coordenadas estão em ponto flutuante, que é o float. Aí você faz uma implementação. Fala, mas agora está pouca precisão, tem que voltar e modificar para tocar para double, depois long double. E o C++ oferece um recurso que eu posso parametrizar um tipo de dado. Então, esse tipo que está representando as coordenadas, a única coisa que muda é justamente todas as referências que eu tenho é o tipo da coordenada na implementação da classe. Em vez de fazer 10 cópias da classe, um para cada tipo de dados, o que você faz? Você parametriza isso e quando você for instanciar o ponto, você diz exatamente qual o tipo que você quer para os seus membros. Então você vai ter uma única implementação de template e na hora de escrever o código você pode usar que você bem entender simplesmente indicando qual é o dado disso. Quem conhece o mínimo da API do C++ já viu que o vector e as estruturas de dados são todas parametrizadas, né? Então a gente já sabe, já viu, já usou, mas não conseguiria escrever uma classe parametrizada. Então as escritas das classes que eu fiz nesses slides são parametrizadas. Eu vou tirar o parâmetro em uma delas para vocês entenderem quando vocês forem estudar e se achar por bem que está se confundindo com o template. Mas é uma coisa que você rapidamente se habitua e é interessante que é um recurso muito bom para você ter em mãos. Então veja essa minha implementação aqui da estrutura ponto. Ignore a linha 3 por enquanto. Então eu estou falando que eu vou ter uma estrutura que representa um ponto. A definição da estrutura fica entre as chaves, termina com ponto e vírgula. E eu estou falando que a minha estrutura tem dois membros, o x e o y, é um ponto bidimensional. Qual é o tipo que eu vou usar aqui? Inteiro, ponto flutuante, string? O que eu vou usar? Não sei, é um tipo T. Então essa linha 3 indica que essa classe não é uma essa estrutura, perdão, não é uma estrutura, é um nameplate para estrutura que tem um tipo cujo nome é T. Tá certo? Então, eu tenho um tipo T para as coordenadas e eu tenho um método construtor que me diz que eu vou receber um valor xv, um valor yz. Esse valor aqui é o valor default, significando que se eu omitir a segunda ou as duas, ele assume zero para esses valores, né? Então eu escrevo um único método construtor que pode ser chamado com nenhum, com apenas um ou com dois parâmetros. E aqui eu estou usando a questão que, para quem está acostumado aí com outras linguagens, eu estou chamando os construtores dos membros para preencher os valores iniciais. Então, em código mais simples, eu vou simplificar isso aqui tudo. Deixa eu botar um código equivalente que vocês vão achar em livro didático. Eu vou dizer como é que essas ideias se comparam. Eu vou fazer isso uma única vez, mas eu acho que já vai ser suficiente para quem quiser, entre aspas, traduzir o código para uma versão mais de simples entendimento. De novo, por que eu estou fazendo isso? Porque vocês têm que ver como é que faz template uma vez na vida, que isso aqui é muito útil. Vocês vão ver, isso simplifica demais os códigos que eu vou escrever daqui por diante, fez fazer múltiplas cópias. Quando eu trabalhava ainda como dev, aí, muito antes de ser professor, a gente trabalhava com C e a gente tinha, às vezes, 20 versões da mesma estrutura de dados, uma para cada tipo de dado que a gente precisava. Que é uma coisa absurda, porque quando você achava o bug em uma, você tinha que ver se esse bug se reproduzia em todas as outras e quase sempre reproduzia, porque nada mais era que a gente pegava um arquivo, Ctrl+C, Ctrl+V, e modificava só o tipo de dado. Aí começa a questão toda de você ficar mantendo código duplicado e uma série de coisas que surgem dessa prática, né? De não manter depois eles sincronizados, depois a cópia. Então, se a gente pudesse usar template na época, a gente tinha economizado muito tempo, né? Então, fica aqui o template para vocês. Mas, você se incomodou com o template. Como é que eu declararia essa estrutura? Seria estrutura ponto. Aí aqui eu boto int, x e y. E no construtor, ficaria ponto int xv igual a 0, int yv igual a 0. E, ao invés de chamar aqueles construtores, uma coisa que vocês vão ver em livro de Java, principalmente, vocês vão ver isso aqui, ó. X igual a xv, y igual a yv. Aí você fala, professor, mas é muito mais fácil, você complica a toa, né? Olha como ficou mais fácil de entender. O x recebe o valor do xv, y recebe o valor do yv. Voltemos para a apresentação. É a mesma coisa que está aqui. Veja que a chamada dos construtores do x e do y acontece antes mesmo da implementação do método. Qual é a diferença então? Porque um é mais bonito de escrever do que o outro. A diferença é que é o seguinte, quando você invoca o método construtor, ele vai inicializar aqui os parâmetros com os valores que você passou ou os valores padrão, vai alocar espaço para x e y na memória e vai começar a executar esse bloco. Então ele aloca esse espaço para esses valores na memória, depois faz uma atribuição para o x e uma atribuição para o y. Nessa versão aqui, no momento que o x está sendo alocado em memória, é chamado o construtor do x. Então não é feita a atribuição, porque na medida que eu vou alocar o x, nesse primeiro caso aqui, eu aloco o x, e qual vai ser o valor inicial dele? É o lixo de memória. Então vai haver essa alocação, ele vai ser preenchido com o valor, na verdade, que está o lixo de memória, e depois eu volto para mais uma chamada, que agora sim é uma atribuição. Aqui a atribuição é feita já no momento que aloca a memória, então em termos de performance, isso aqui é muito mais rápido. Então no código de produção você precisa de performance, e essa versão aqui é muito melhor
do que essa. De novo, estou mostrando as mais eficientes porque vocês acabam não achando muito delas na prática, né? Então, essa estrutura aqui, você pode pensar nessa. Veja que onde havia T, eu escrevi int, e onde havia os construtores aqui que eu chamei dos membros, eu chamei diretamente por atribuições aqui. Eu sei que é mais familiar essa, mas se você se acostumar com essa, você vai ter esses benefícios que eu falei agora. Porque, veja aqui, na linha 11, eu quero um ponto de coordenadas inteiras. Então, eu passo o nome da estrutura, abro e fecho aqui o sinal de maior e menor, passo o tipo de dado aqui, indicando qual vai ser o tipo que eu vou substituir T na minha implementação. Se eu quisesse trocar esses pontos aqui por pontos em ponto flutuante, eu trocaria apenas o float nesse ponto aqui do código. Nessa versão aqui, eu preciso de um ponto. Às vezes eu preciso usar ponto para inteiros e às vezes eu preciso usar ponto com ponto flutuante. Eu teria que chamar aqui point int e depois a classe point float, sei lá. E olha só o que vai ser a tristeza. A diferença primeira aqui seria botar float aqui e float aqui. E como eu falei, se o float não for suficiente, eu tenho que fazer agora, não, vou precisar de ponto com mais precisão. Também vai ser ponto flutuante. Meu terminal travou aqui, pessoal, perdão. Pronto, voltou. Agora eu precisei de ponto com mais precisão. Eu vou ter que fazer mais uma aqui. Olha o jeito que o código vai crescendo. E no fim das contas é praticamente a mesma coisa, exceto que o tipo muda. E essa manutenção desse código todo dobrado aqui, para mim, nessa versão fica simplificado que o compilador faz o favor de substituir o tipo aqui para mim nos locais indicados por T, em vez de eu fazer isso manualmente. Então eu fico só com essas poucas linhas. Muito bem, espero que vocês tenham entendido a ideia da parametrização do ponto aqui. Sigamos adiante para instanciação. Então, eu dou o nome que eu dei para o tipo, que é ponto, passo o valor do tipo T aqui com essa sintaxe. Aqui eu estou chamando o método construtor com dois parâmetros, então vou inicializar o x com 1, o y com 2. No que eu omiti os parâmetros, então ele assume os valores que eu indiquei aqui, 0 e 0 para x e y. Aqui eu posso fazer uma atribuição e as estruturas herdam naturalmente a atribuição. Não preciso definir o operador de atribuição, que é simplesmente copia os membros um a um na ordem que eles foram declarados. Mas se eu tentar comparar com igualdade esses dois pontos, vai dar um erro de compilação, porque eu não defini como eu devo comparar os pontos. Ele não assume automaticamente que é simplesmente comparar as memórias, né? Então, se você deixar esse if aqui no código, ele não compila. Compilaria com as linhas 11 e 12, mas com a 14 não. Se eu tentar usar uma outra interpretação para pontos, o que eu posso fazer ainda dentro da API do C++? A API padrão C++ vai te dar um tipo paramétrico no sentido que eu acabei de explicar, que você pode dizer o que ele está guardando, chamado par. Esse é um tipo interessantíssimo. Você pode guardar duas informações e o tipo da primeira e da segunda informação são independentes e você indica quando você estiver construindo par. Então você pode ter par de qualquer dois tipos de dados distintos ou os dois idênticos, o que você precisar. Então eu posso usar um par para representar o ponto. Qual é a vantagem disso? Primeiro que ele já está parametrizado, ele já está na API, você só usa e você vai herdar alguns operadores, porque ele vai fazer comparações e desigualdades baseadas nos tipos que você indicou para ocupar as posições do par. Então é muito interessante que você economiza muita escrita de código, você herda bastante coisa. Você vai ter uma desvantagem clara, porque o acesso aos dois elementos do par, como o par não é feito só para ponto na geometria, só um par de informações abstrato geral, então o acesso para o primeiro membro do par é first e o segundo é second, que é muito mais extenso de redigir do que x e y. Dá para contornar isso usando o seguinte truque. Eu faço duas definições de pré-processador, eu defino x como o primeiro e o y como o segundo. Então, no meu código, onde eu escrever x, o pré-processador vai substituir por first e vai ficar correto, né? Só que isso aqui você pode, naturalmente, arrumar confusão no seu código, porque o código que vai estar compilando não é exatamente o que você está vendo, porque vai haver essas substituições de x e y por essas duas frases, né? Então você pode eventualmente ter alguns erros de compilações estranhos, porque o código foi modificado, né? Mas dá para usar, eu já usei várias vezes e vai tranquilo. Ou se você não se incomodar de escrever first e second, você não tem problema nenhum, né? Parecido com par, existe a tupla, que é a generalização do par, onde a tupla pode ter um número arbitrário de membros, né? Então, imediatamente a tupla me serve para representar pontos tridimensionais. Então, se eu quiser fazer um ponto 3D, eu uso uma tupla. Vou mostrar na prática como é que fica. Olha como é que ficou tranquila a definição agora. Um ponto bidimensional que usa coordenadas inteiras seria um par de int. Tá vendo? Aqui eu estou passando os tipos, como são dois tipos parametrizados, é o tipo do primeiro elemento e o tipo do segundo elemento. Eu tenho que ter um compilador no modo C++11 em diante. Hoje praticamente é o padrão dos compiladores, então vocês não vão ter problema de usar isso. Nas competições já está usando a 17. E um ponto tridimensional seria uma tupla de 3 inteiros.
Eu poderia até botar tipos distintos se fosse necessário, seria um caso muito estranho, eu nunca vi, mas só para dizer que é flexível o suficiente essa questão da parametrização. Fiz as definições, x como first e y como second, e na hora de declarar um ponto 2n no código, simplesmente eu uso um ponto, passa aqui o construtor, que é natural do próprio par, e o que é interessante é que o operador de comparação aqui já é herdado automaticamente, ele compara coordenada a coordenada baseado no tipo de cada uma delas. Então aquilo que não funcionava antes funciona tranquilamente aqui, tanto a comparação quanto a atribuição. Tá certo? Vale a atribuição também dele como um todo. Então, a declaração bem rápida, bem sucinta aí de pontos, com a vantagem de herdar a comparação e também a desigualdade, como a gente vai ver mais adiante. Terceira maneira, vocês vão achar principalmente em livros mais antigos, no Program Challenge, vocês vão achar essa representação, que você pensa em vetores bidimensionais como um conjunto de dois arrays, né, onde é que vai estar as coordenadas x e as coordenadas y, e você acessa os pontos por índices. Essa representação é útil quando você precisa passar dentro de um laço, passar em um a um todos os pontos, então simplifica os laços, porque você pega as coordenadas e atribui aos índices dos laços, né? Então, para pontos que têm mais de 3 dimensões, é disparada mais curta. Mas a desvantagem é que a legibilidade já fica muito comprometida em relação às duas soluções, porque agora as coordenadas do ponto não são mais x, y, z, w, passam a ser os índices 0, 1, 2 e 3 do seu laço, né? E também tem um problema interessantíssimo aqui, porque ele não vai herdar a atribuição, porque não se atribui a raiz direta em C, em C++, mas a comparação fica preservada. Eu vou explicar por quê e dá um erro de código muito sutil. Então imagine que eu quero agora representar um ponto como um array de duas coordenadas em ponto flutuante. Usando a inicialização uniforme, eu consigo declarar. Aqui, como o P não tem parâmetros, vai ser lixo de memória, dois pontos flutuantes em lixo de memória, e aqui eu inicializo o Q com 0 e 0. A linha 8 gera erro de compilação porque não há uma atribuição direta em arrays em C, conforme eu disse. Mas a linha 10 não gera erro de compilação. Olha só que coisa perigosa. Às vezes você está querendo comparar dois pontos, existe algum critério de comparação de pontos, que existe um ponto menor que o outro, seja por coordenada a coordenada, que é o mais comum, ou por distância em relação à origem, tem algum critério que você usa. Só que quando eu sintaticamente escrevo P menos Q, fazendo essa definição, o código compila. E o que ele está comparando aqui? Ele está comparando os ponteiros. Lembrando que o nome de um vetor em C de um array, ele é um ponteiro para o início daquela região de memória. Então ele compara aqui os endereços de memória e passa direto o código. Então às vezes você estava achando que estava comparando as coordenadas, você está comparando só os ponteiros e naturalmente seu código não vai se comportar como você gostaria. Então são as três versões fundamentais para você representar um ponto em C++. Ou você recorre às classes e às estruturas, é que eu tenho usado com mais frequência hoje, ou você usa a definição baseada em tuplas e também em pares, que é muito boa, usei durante muito tempo também. E, por fim, se você quiser, for necessário, pode usar uma definição baseada em arrays, que é mais simples, mas, como eu te falei, ela é menos útil que as outras em vários aspectos, né? Mas não é impossível que você vá por esse caminho. Muito bem, como é que eu comparo pontos, né? Naturalmente, quando eu for falar em comparação, tem que estabelecer o critério no qual a comparação vai acontecer, né? E os operadores que vão me permitir proceder com essas comparações vão depender de qual das três representações que eu apresentei agora há pouco eu escolhi. Quando eu falo em comparação, a primeira comparação óbvia que eu tenho que lembrar é igualdade. Dois pontos são iguais, a gente vai usar a definição natural na maior parte das vezes que dois pontos são iguais se eles tiverem coordenadas correspondentes iguais, né? E a desigualdade se uma delas difere. Como eu falei, alguns tipos, como o par, já herda automaticamente essa igualdade para a gente, outros, como a estrutura e o array, não. Aí eu tenho que definir. Quando é que um ponto é maior ou menor que o outro? Citei isso agora há pouquinho também, vai depender do problema. Alguns algoritmos de geometria precisam ordenar os pontos, primeiro por coordenada x, e aqueles que têm a mesma coordenada x, você difere eles pela coordenada y. Esse é um critério interessante, acontece com uma certa frequência, e é o comportamento padrão dos pares. Os pares já te dão essa comparação, mas você pode comparar por outros critérios, primeiro por y, depois por x. Você pode comparar pela distância em relação à origem que eu citei antes, pelo ângulo com o eixo x, que acontece no algoritmo de Graham. Então, tem outros critérios de comparação, e se for uma coisa customizada que não é o básico, você vai ter que implementar isso na classe. O C++ permite a reescrita de operadores, né? Então você pode definir seus próprios operadores para a sua estrutura e é o caminho que você segue para escrever essas comparações que são customizadas, né? E veja que é interessante que mesmo que o par herde uma igualdade, é uma coisa perigosa se você estiver usando um tipo de base flutuante, porque a comparação que ele herda é a igualdade de pontos flutuantes que usa o sinal de
igualdade, operador de igualdade padrão da linguagem que compara bit a bit. A gente já viu que isso é perigoso. Então, nesse caso, você tem que recorrer novamente àquele limiar epsilon que eu citei antes. Então, vou mostrar para vocês aqui mais uma função de novo, que sintaticamente pode dar um nó na cabeça de quem está vendo C++ pela primeira vez. Mas o que é isso daqui? A gente viu que o parâmetro t me permite parametrizar o tipo. Então, quando eu for escrever a minha função de igualdade, eu vou usar um tipo arbitrário t, que vai ser preenchido no momento da chamada da função. E o preenchimento, no caso aqui da chamada da função, é simplificado, que é simplesmente chamar a função com dois elementos de mesmo tipo. O próprio C++ deduz o valor de t para você. É até mais fácil que na declaração de um elemento. Por que eu estou fazendo ela agora parametrizada? Porque eu sei que em ponto flutuante eu não posso comparar direto usando igualdade. Mas para tipos integrais, eu posso usar igualdade direta. Então eu vou usar isso aqui, que é um recurso C++, que é muito simples os recursos que o C++ tem em relação à reflexão, né? O código perguntar sobre si próprio, né? Mas um dos recursos você tem esse. Você pode passar um tipo paramétrico aqui e quer saber se o valor dele é um tipo flutuante. Se eu tiver em tipo flutuante, aí eu vou usar aquela comparação que eu mostrei antes para vocês. Se não for um tipo em ponto flutuante, for um tipo integral, eu posso usar simplesmente a comparação padrão da linguagem. Isso aqui, a construção dessa função acontece em tempo de compilação e o compilador mesmo se vira, né? Ela parece uma função comum, mas é uma função parametrizada e ele vai chamar a versão correta a depender do chip, e a decisão de qual ela vai usar, se é a primeira versão ou a segunda, depende da compilação. Então é bem interessante aí esse recurso. Temos novamente a minha função de ponto, né? Então eu vou usar essa função aqui para implementar a igualdade. Então, quando é que dois pontos são iguais? Quando a função de igualdade me dizer que as coordenadas x dos dois pontos, esse é o x da instância e esse aqui é do ponto P que eu estou tentando comparar, são ambos iguais, né? Esses são iguais x, os x com x e iguais y com y, tá certo? E a diferença é a negação da igualdade. Para quem está acostumado mais com Java, o Java referencia a instância que você está na chamada de um método como this, né? This ponto, aqui no Java seria this.x igual ao meu parâmetro p.x. No C, se não houver ambiguidade, você pode omitir o this. No caso aqui, os xy são os membros, né, dessa classe aqui. Não há ambiguidade porque o xy do p são precedidos aí pela própria, própria instância aqui, p, né? Então não tem ambiguidade e não precisa escrever this aí. Aqui eu precisei usar o this porque eu estou comparando a instância que está sendo comparada a título de diferença com P, né? Então, se essa instância aqui é igual ao P, eu nego isso, eu tenho um operador de diferença. Veja aqui agora a vantagem da parametrização. Agora eu posso usar uma versão que as coordenadas são em ponto flutuante, simplesmente substituindo aqui int por double. Aqui o ponto tem coordenadas 1 e 2, e aqui tem 2 na segunda coordenada, ok, mas aqui é 3 vezes 1/3. Na matemática, 3 vezes 1/3 costuma ser igual a 1, né? Só que em código vai lá saber qual é a representação binária desse resultado, se ele realmente coincide com a representação binária de 1. Então, quando eu for fazer essa igualdade, escrever o código em 1 natural é escrever dessa maneira, mas se não tratar ponto flutuante à parte, pode dar problema. Mas a partir do momento que ele vai usar esse operador a partir dessa minha implementação, e essa implementação faz corretamente a comparação das coordenadas, eu fico tranquilo para daqui por diante no código usar uma comparação que eu estou acostumado, uma vez que ela foi bem definida aqui. Então são coisas técnicas aí. Isso é mais útil principalmente se você estiver escrevendo um código de geometria grande, um código de produção, que você livra a pessoa desse conhecimento, dessas nuances de comparação de ponto flutuante, para escrever os códigos como ele está acostumado e evitar bugs, né? Na competição, às vezes a gente já faz direto a comparação localmente, que chama de coisa aqui, porque na competição, quanto mais rápido você escrever o código, melhor. Mas se você quiser sistematizar um pouco o processo, você faz dessa maneira aí. Se vocês rodarem os códigos, vocês vão ver que de fato os pontos vão ser considerados iguais. Então vai ser feita essa atribuição aqui, e na hora de você imprimir o x aí vai dar 2 e 2 em vez de 1 e 2. Então tá aí as referências que eu usei para pegar esse material inicial. Definição de ponto aí, tem esse site interessante, né? Que tem alguns comentários sobre os elementos de Euclides, né? Ele dá a informação que tinha no livro, faz comentários históricos, interpretação. É bem interessante esse material e tem lá a definição de ponto e de muitos outros que eu vou usar aí ao longo do curso. Estamos a 9 minutos do contest. Alguém tem alguma pergunta sobre esse material inicial? Professor, eu queria perguntar qual a diferença de uma tupla e de um par. A diferença fundamental, Lucas, é que o par te permite usar só duas informações, exatamente duas, tá certo? E a tupla você pode usar 3 ou mais. A quantidade numa tupla é arbitrária, é o tanto que você colocar lá nos parâmetros. Mas o par são exatamente 2. Tranquilo? Então você precisa de Ah, duas beleza, exatamente obrigado. par. Agora precisa de 3, 4, 5, 6, aí você recorre à tupla, tá? Obrigado pela pergunta, Lucas. Quem foi que me chamou agora?
Gabriel, eu queria saber se a gente tem acesso ao slide. Tem sim, Gabriel. Eu botei no chat agora há pouco. É a última mensagem do chat, é o link pro GitHub, tá certo? Lembrando Ah, que beleza. vai estar na aba Geometria, porque lá tá o material de TEP de todos os semestres, tá? Não é só o desse semestre, não. Então, entre na aba Geometria para você achar esses slides. Inclusive, eu vou entrar aqui também, o Gabriel, justamente no repositório para mostrar uma coisa para vocês. Aqui, eu estou na parte de Geometria Computacional, só que eu quero ir para Master, não quero na Devel. Pronto, tá aqui. Deixa eu entrar aqui, na verdade, na base do repositório. Ó. Se for aqui no Readme, tem os links aqui. Então, são os tópicos que a gente estuda ao longo do semestre. Vamos em Geometria Computacional. Eu volto para cá. A introdução está aqui no 1, o ponto que eu acabei de mostrar está aqui. E isso que eu ia mostrar agora. A depender do tópico, eu boto um ou mais exercícios resolvidos como exemplo para vocês praticarem aquele conceito, né? Então, esse exercício aqui é o OJ 10.505, centro de simetria. Dá para resolver só com o que a gente conversou agora. Então, que é o conselho que eu dou para vocês? Embora eu replique aqui o texto do problema, vá lá no OJ, procure por OJ 10.585 ou UVA, né, que é o nome antigo, é mais fácil achar no Google. Ou se você não quiser, tá com preguiça de achar, você vê aqui no final. Eu tirei o link, perdão. Mas você acha pelo nome facilmente o problema. Leia o problema, entenda o contexto dele, qual é a entrada, qual é a saída, os exemplos. Tente fazer sozinho, tomara que você consiga o AC. Se porventura você não conseguiu o AC nesse problema, você avança aqui que eu tenho uma explicação passo a passo de o que eu pensei, o que eu fiz, um código que pode dar TLE, um código mais eficiente, comentado passo a passo aí como é que você pode produzir uma solução legal para esse problema. Então vou deixar esses exercícios de apoio. Eu geralmente apresentava aqui para vocês já a solução de cara, mas vou dar a sugestão dos colegas que fizeram no semestre passado. Eu vou deixar ele em aberto uma semana, tentem fazer, e mesmo que você não consiga, leia depois aí a minha explicação, e mesmo assim, se você ainda não está entendendo alguma nuance da explicação do porquê aquele código funciona e o seu não funcionou, na hora da opção, vocês me tragam aí as suas dúvidas que a gente faz a solução dele junto aqui, comenta algum detalhe em particular. Então, para esse primeiro topo de pontos, vale a pena resolver esse OJ 10.558 aí, ou 585, perdão. E na lista que eu vou passar para vocês hoje, começa ao meio-dia, também teremos outros problemas que envolvem pontos. Os problemas mais fáceis eu tenho uma liberdade de escolher tópicos mais gerais, porque justamente são problemas muito fáceis e não tem muitos fáceis da quantidade suficiente em geometria, né? Então eu deixo os mais fáceis aí um pouquinho aberto, mas os mais avançados eu tento focar aí nos temas da semana. Certo, senhores? Alguma última dúvida para a gente passar para o nosso contest? Temos 5 minutos para começar o contest. Quem tiver dificuldade de se ambientar com o VJudge, nunca fez um contest, não está conseguindo logar, não conseguiu submeter, não está entendendo o que está acontecendo o erro, vocês podem me chamar aqui no Teams. Eu vou estar acompanhando o evento com vocês, eu vou estar fazendo essas questões que eu botei hoje, eu não fiz ainda. Então eu vou ficar à disposição para atendê-los e quando eu estiver ocioso eu vou fazendo as questões também para a gente poder discutir daqui a pouco às 11 horas, tá? Vou pedir uma gentileza para alguém que já tem mais vivência com a disciplina e já está com a mão com o link aí do VJudge, bota aqui no chat para a gente, por favor. Então o VJudge é uma das muitas plataformas que a gente tem para fazer competições. É gratuito, quem não fez a inscrição pode fazer agora, 1 minutinho, 2, vocês fazem a inscrição do VJudge. E a senha de todos os nossos contests, a senha de acesso é sempre ao nome da disciplina em minúsculas, TEP. A Yuri já colocou aqui pra gente, muito obrigado, Yuri. Você vai lá, acessa, bota a senha TEP, eu boto essa senha só para que o Gabriel também colocou, obrigado, Gabriela. Perdão, a Gabriela também colocou. No VJudge eu boto essa senha porque lá no VJudge aparece de repente um russo, um indiano, um chinês, e vem participar do nosso contest, acerta todas as questões em 10 minutos, deixa todo mundo desanimado. Então, para ficar só os alunos da disciplina, eu botei essa senha de acesso aí para que bloqueie esse pessoal que não tem relação com a disciplina, tá bem? Para vocês poderem fazer o contest tranquilo. O contest começa agora às 9 em ponto e vai terminar às 10h50. Então, a finalizar o contest às 10h50, vocês pegam 10 minutos aí para ir ao banheiro, tomar uma água, pegar um café. Às 11 horas a gente volta e vai até às 11h50 discutindo os problemas do contest de hoje. E vou reforçar para finalizar, pessoal. A senha é TEP, tudo minúsculo. Rafael, vou deixar aqui para ficar registrado no chat. Vou reforçar isso, pessoal. Essa disciplina só funciona se você, participando dela, você faz os exercícios. Deixa eu explicar rapidinho qual é a dinâmica. Vai ter 6 exercícios lá no contexto de hoje. Imagine que você consiga fazer o número 1 e você tentou fazer o B, que é o segundo problema, tentou, leu, tentou vários códigos, deu WA, deu TLE, deu RTE, deu compilation error, deu tudo, mas não passou o danado do problema. É fundamental, pessoal, que um problema que você tentou algumas vezes, você chegou a redigir um código, você leu o texto, que você entenda por que deu errado. Você entendeu errado a redação do texto? Você implementou alguma coisa de ponto flutuante que era alguma nuance que você não percebeu? Faltou um corner case?
É muito importante que você volte aqui às 11 horas e descubra por que seu AC não passou. Se você fizer só, mesmo que vou pegar um outro caso, imagine que você venha e faça 4 exercícios. Legal, acertou 4 dos 6, o quinto você não sabia fazer nem o sexto. Aí você fala, legal, fiz 4, estou melhor do que a turma, vou ficar tranquilo. A maior parte das pessoas fizeram 2, 3, 1, estou aqui tranquilo na minha, estou de boa, vou para casa. Aí faz isso todas as semanas. Você vai terminar um semestre onde você vai acertar problemas que você já acertaria, independente de você ter vindo estudar conosco ou não, e não vai dar um passo para frente. E aquela pessoa que começou às vezes errando todos e teve esse cuidado de fazer no Upsolving, vai chegar ao fim de semestre fazendo 5, 6 problemas. É isso que acontece, porque a gente está aqui para justamente expandir o nosso conhecimento. Aquilo que você já sabe é excelente. Agora você tem que pegar aquilo que você já sabe e entender qual é o ponto onde o qual fala, não, a partir desse ponto para mim agora começou a ficar meio aqui nebuloso. Agora eu já não estou acertando mais tanto. Esse é o ponto ótimo, porque é onde a gente tem a oportunidade de aprender. Então se você não fizer nenhum, pessoal, não tem problema nenhum. Você fez 5, excelente, vamos fazer o sexto. Você já está acertando o 6, aí no próximo contexto eu vou ter o cuidado de botar uma questão um pouco mais difícil. E fique tranquilo, tem questão difícil o suficiente para a gente fazer que vai barrar todo mundo em algum momento, né? Então a gente só faz um ajuste e uma calibração para que todo mundo tenha um ponto a qual ele tenha a oportunidade de dar um passo para frente. Você faz a disciplina, vai assistindo aula, não faz nenhuma lista, não faz nenhum contest, não resolve nada, você não vai ter benefício nenhum, você vai só desanimar. Fazer questão do trabalho, resolver dar trabalho, dá, mas o benefício é muito grande. Então, acreditem no que eu estou falando, principalmente quem está começando agora. É importante absorver. Você fala, professor, mas eu não vou perguntar não, porque eu vi que todo mundo fez pelo menos uma, eu não fiz nenhuma, eu vou ficar com vergonha de perguntar. Não fique com vergonha nenhuma, estamos entre amigos. Aqui não tem ninguém para sorrir de ninguém. Eu já fiz contas que eu não acertei nenhuma. Muitos dos mais experientes estão aqui conosco, já aconteceu isso em algum momento com eles também. Não é vergonha nenhuma. Então, não acertou o primeiro, legal, vamos entender porque você não entendeu o primeiro problema, vamos olhar juntos, vamos te dar os detalhes, você vai começar a acertar os problemas número 1. Se você começar o semestre hoje acertando um problema e terminar acertando 2 com frequência, você já deu um passo muito bom. Ou você começou com acertar eventualmente o terceiro, melhor ainda. Mas a quantidade não é importante, o importante é que você avance. Você chegou no curso fazendo 5 problemas, é importante que você passe a acertar o sexto com frequência. E assim por diante. Certo, senhores e senhoritas? Vamos fazer o contest. Estou aqui, como eu falei, à disposição para quem não logou ainda, quem não entendeu a dinâmica do VidJudge. O pessoal mais experiente aí com certeza já deve estar já prontinho lá já no VidJudge para fazer o contest. E às 11 horas a gente retorna para fazer o Upsolve. Não deixem de participar. Eu vou encerrar o vídeo agora, que vai para o YouTube nesse ponto, para a gente fazer o contest. Quando a gente voltar para o Upsolve, eu volto a gravar para a gente ter aí o registro do que foi feito hoje, né? Então eu vou interromper agora a gravação local que vai para o YouTube.